aproveitar para apresentar que está conosco hoje, nos dando a honra da sua presença, pastor Eduardo. Vem aqui pertinho de mim. Esse jovem senhor é um dos líderes da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, aqui na Zona Sul. Ali é sul ainda, não? Zona Sul ainda, mas como chama lá? Sacomã? Ipiranga, Sacomã. E a Igreja Avivamento Bíblico é uma igreja que eu tenho um carinho muito grande. Foi onde eu conheci Jesus como meu Salvador. No Avivamento Bíblico, Deus não permitiu que eu congregasse ali, mas os irmãos do Avivamento Bíblico foram que tiveram paciência comigo quando eu era cabeludo, todo arrebentado. E eu fiquei impressionado quando eu conheci o Eduardo, que é o vice-presidente da igreja aqui, uma grande igreja do Senhor que tem aqui na região do Ipiranga, do Sacomã. Deus nos deu condições de criar uma bonita amizade e eu tive a honra de pregar ali na igreja dele. Ele me deu essa oportunidade e hoje estou aqui recebendo ele como um dos líderes da igreja do Senhor nesta grande capital, e para mim é uma alegria muito grande. Seria muito importante se a igreja estivesse com mais irmãos, mas ele é humilde, ele prega para pouca gente também. Os irmãos querem dar bem-vindo ao pastor Eduardo, digam comigo amém. Amém. Alguém dê um abraço nesse menino aqui. Deus abençoe. Esta manhã tão preciosa, gloriosa, em que estamos na sua presença, Senhor, podemos sentir o calor do teu Espírito nos louvores, na ministração do nosso pastor. Pai querido, também agora usa o teu ungido, o teu servo, que trará uma palavra aos nossos corações. Pai amado e justo, é no nome de Jesus, no nome de Jesus. Glória a Deus. Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, estou muito feliz de estar aqui pela primeira vez, juntamente com todos vocês. É um desafio muito grande pregar para os irmãos do Belém. Eu entendo isso. É um desafio muito grande, porque o Belém conhece muito Bíblia. Meu avô é 50 anos trombonista do Madureira, e eu sei o quanto a Assembleia de Deus lê Bíblia, né? Então o pastor João é o meu amigo e me colocou no apuro aqui agora, né? Mas eu agradeço pela amizade que nós temos, né, que nós formamos. Deus tem sido muito bom comigo. Sou um garoto de 33 anos de idade, pai de 2 filhos, né, casado há, ainda bem que minha esposa está aqui, 10 anos, e junto com a minha esposa há quase 17 anos, nós estamos juntos, desde a mocidade, e eu glorifico a Deus por esta oportunidade. Eu não vou tomar muito tempo, o pastor já fez as apresentações sobre o meu respeito. Hoje eu sou pastor dirigente de uma igreja ali no Ipiranga. A igreja comporta em torno de 350 pessoas. É um desafio que Deus me deu. Eu pastoreei durante 4 anos dentro da comunidade do Heliópolis, dentro da favela do Heliópolis. E Deus nos deu essa visão de sair para fora. E hoje nós estamos de um lugar de 80 pessoas. Hoje nós estamos em um lugar de 350. E em culto de domingo, como hoje, às 18 horas, dá em torno de 160 pessoas em 5 meses. Então, não tenho dúvida que foi Deus que me colocou naquele lugar para cumprir o meu chamado e a obra que Ele tem na minha vida. Amém? Abra sua Bíblia comigo. E eu fui desafiado por Deus a pregar em cima do texto que o pastor João leu na hora da oferta. A hora que ele leu o texto, eu falei, agora eu estou frito. Eu tenho a mensagem da ceia de hoje da igreja. Só que quando eu entrei aqui, eu não sabia que ia ministrar, mas eu falei, se for para dar uma saudação, eu vou ler João 4:4. Aí o pastor falou, você vai ministrar. Aí quando ele leu o texto, eu falei, agora eu estou frito. Mas Deus, eu não tenho dúvida que Deus vai nos dar a resposta que nós precisamos aqui nessa manhã. Amém? João capítulo 4 e versículo 4 diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Amém, irmãos? Podeis assentar. Glória a Deus por isso. Deus seja louvado. Irmãos, eu vou ser breve, não vou ser ousado, porque eu sei que aqui na minha retaguarda tem muitos ministros, homens de Deus preparadíssimos para estar tomando posse desse microfone. Mas o que é bem interessante é que para eu poder falar para os irmãos dessa necessidade, o pastor João já trouxe aqui um esboço
quase que completo. E eu vou tentar, dentro da minha pequenez, falar algumas coisas aqui que Deus colocara ao meu coração. Qual era a necessidade de Jesus passar por dentro de Samaria? Para eu entender essa necessidade, eu vou ter que levar os irmãos para o livro de Reis, quando houve a divisão dos reinos. Qual necessidade foi essa que Jesus teve que passar por dentro de Samaria, sendo que os judeus não tinham comunhão com os samaritanos? Mas para que eu possa, dentro desses minutos que foi me dado, poder estar assim trazendo um conteúdo onde nós possamos sair daqui alicerçado pela palavra de Deus, eu tenho que entrar no livro de Reis, quando Davi ele tem todos os recursos financeiros para construir o templo, mas a Bíblia diz que ele ora primeiro a Deus. Ele tinha todos os recursos financeiros para a construção do templo, mas ele vai falar com Deus e Deus diz para ele: não, Davi, você não vai construir o templo. Quem vai construir o templo é o teu filho. Você não tem, as suas mãos são sujas de sangue, você até, segundo o meu coração, você até toca e os demônios saem, mas para a construção do templo eu já tenho outro para construir. E Davi é humilde, Davi é um obreiro, Davi é um homem sensível à voz de Deus, ele não vai pelo impulso, não é porque que eu tenho dinheiro que eu vou fazer, não é porque eu tenho recurso que Deus está na obra, não. Ele ora, ele entende, ele para aquela obra. E a Bíblia diz que, passado algum tempo, houve um grande reboliço em sua família. Adonias tenta tomar o trono, quer ser dono do trono, e vira uma confusão entre os filhos. Mas um pouquinho antes de Davi morrer, a Bíblia diz que Absalão, seu filho, olha que confusão na família, vai contra o pai, contra o reino. E a Bíblia diz que ele saqueia as tesourarias, tudo que Davi tinha. E por juízo de Deus, ele morre. Quando Adonias se levanta querendo tomar posse do reino, que Davi já estava bem perto da sua morte, bem na sua velhice. A Bíblia diz que Davi unge a Salomão a rei. Passado 4 anos, 4 meses e 3 dias, a Bíblia diz, está escrito, que Salomão começa a construção do templo. Só que o recurso da tesouraria estava muito pouco, não tinha dinheiro. Não havia, e fazer alguma coisa na igreja sem dinheiro é complicado. A Bíblia diz que ele começa chama o povo. E a Bíblia diz que ele chega diante do povo e começa a dizer: os nossos recursos na tesouraria são poucos. Nós não temos condições de construir o templo. E esse era um desejo do meu pai, e esse é um desejo que está no meu coração. Nós vamos aumentar os impostos de Israel, para que nós tenhamos condições financeiras, para assim construirmos o templo aqui em Jerusalém, onde vai ser a morada de Deus. Irmão, e coisa maravilhosa é quando nós contribuímos com a obra de Deus, meu irmão. Coisa linda é quando você abre o teu coração para fazer algo com Deus. Nós começamos um projeto ali no Sacomã, que o meu pastor presidente olhou para mim e falou: não vai dar certo. É muito dinheiro, é muito recurso. Para que igreja tão linda, para que isso, para que aquilo? E eu falei: para Deus tem que ser o melhor, e Deus vai nos dar o recurso, e Deus nos deu o recurso, e a obra está andando. A Bíblia diz que ele aumenta os impostos, a cevada, o azeite, o trigo. Aumenta os impostos, tudo fica caríssimo. Só que Salomão conclui toda a obra. O templo está lindo, mas Salomão, a Bíblia diz que ele não cumpre com a sua palavra. O templo foi concluído, mas Salomão não abaixa os impostos de Israel. O que leva um homem de Deus não cumprir com a sua palavra? O que leva um homem de Deus, depois de tudo estar pronto, tudo que saiu ali do planejamento foi concluído, Deus o abençoou? E o que leva esse homem não cumprir com a palavra que ele havia dito para aquele povo, que era o povo de Deus, não era o povo dele? E a Bíblia diz que ele morre. Passado alguns anos, Salomão morre. E o que é interessante é que Roboão, o seu filho, vai assumir o trono. E agora Roboão pega uma congregação, ou pega um povo totalmente irado com o reino. Porque o povo estava falido. E a Bíblia diz que o povo vai até ele, as 12 tribos chegam diante de Roboão. Roboão, está difícil. A nossa cesta básica não dá para 20 dias, nós estamos endividados. Diz a história que estava pior do que na época daquela viúva do azeite. Estava pior do que aquilo que era, daquela época que era a dinastia de Onri. Eles não tinham recursos. E a Bíblia diz que Roboão vai consultar os mais velhos, anciões.
e ele vai pedir oração, e eu devo abaixar os impostos, e os anciões dizem, realmente você precisa abaixar os impostos? Porque o seu pai havia prometido para o povo, seu pai não cumpriu, agora chegou a hora de você começar a cumprir ao povo o que o seu pai não cumpriu. E a Bíblia diz que ele, não acreditando nos anciões, ele chama os jovens. E os jovens olham para ele, os seus amigos de rotina. Não, se você abaixar os impostos, eles não vão crer na sua autoridade. Você tem que pressionar mais, você tem que segurar essa rédea, não abaixa os impostos, não mude nada. E a Bíblia diz que ele não abaixa os impostos, aí vira uma rebelião lá em Israel, vira uma rebelião em Jerusalém, vira uma luta, as 12 tribos, irmãos, começam a ter uma confusão. Jeroboão, ouvindo essa história, a Bíblia diz que ele vem até Jerusalém, chega em Jerusalém e diz assim, peraí, que confusão é essa? Se aqui os impostos estão altíssimos, nós podemos ir para Samaria, lá no norte. Nós podemos começar a cultuar lá. E a Bíblia diz que houve um racha muito grande nas tribos. 2 tribos ficam em Jerusalém, no sul, tendo por nome de Judá. 10 tribos vai por norte, Samaria, tendo por nome de Israel. E a Bíblia diz que ali foi algo terrível. Porque as tribos que foram para Samaria, que até então aos judeus não deveriam se ajuntar ou ter comunhão, eles começaram a dar-se em casamento. Aí que os judeus ficaram irados, porque afinal nós temos o sangue nobre, o nosso sangue é de ouro, nós temos a promessa, estão miscigenando o reino. Vocês estão miscigenando o nosso reino. A partir de agora o nosso vínculo está cortado, nós não temos mais comunhão com eles que estão em Samaria, nós não queremos saber, afinal, eles são o último degrau da escada, eles são os lixos de Israel, pode ser lixo para Judá, mas para Deus não, meu irmão. Entenda uma coisa, Jesus vai passar para concluir a sua obra. E a Bíblia diz que Jeroboão, com medo deles irem nas festas do Pentecoste, dos pães asmos, nos 2 caminhos principais que dava até Samaria, caminho de Dan e caminho de Betel, ele coloca 2 altares. E nesses 2 altares ele coloca os sacerdotes. Vocês vão chegar nos caminhos, vão adorar aqui mesmo. Vocês podem até olhar o templo lá, mas vocês vão adorar aqui nesse altar. Não precisa ir para Jerusalém. Lá só tem opressão. Não precisa ir até o templo, afinal, tudo que o templo fez com vocês foi só tirar o que vocês tinham. E começou uma manipulação demoníaca em cima do povo que estava em Israel. E eles não iam mais cultuar com os seus irmãos. E eu sei que se você olhar do lado do seu banco aí, existem pessoas que deveriam estar aqui e não estão, por manipulação demoníaca. Eu sei que tem pessoas que, se você olhar do lado do seu banco, teu filho, ou teu esposo, ou a tua esposa, mas entenda uma coisa, nesta manhã, Jesus está passando em lugares que você nunca pensou, meu irmão. Ai, assai, o camandai, fica aí mesmo. Aleluia. São os desengrejados, falam que não precisam cultuar. É o tempo do século 21, onde é dificílimo você encontrar um crente dia de semana na igreja. O pastor pregou lá na terça. Hoje eu tenho 160 lá, mas na terça tinha 50, 60. Porque o século 21 vai nos oprimindo. É faculdade, é inglês, espanhol. E nós vamos, os nossos jovens não estão preparados para entrar lá, mas eles têm que entrar, porque tem que se formar, e tem que ser alguém. Eles não têm Bíblia, eles não têm estrutura para estar naquele lugar, mas eles vão, aí quando chegam lá, começam a adorar em outros altares, e olham até para o templo, e começam a dizer, não preciso dizimar, não preciso cultuar. Meu irmão, entenda uma coisa, quem estabeleceu o culto e a igreja foi Deus, e Jesus entregou a sua vida por ela. Ai, eu saio, mandai, hoje é Santa Ceia. Jesus entregou a sua vida, entregou o seu sangue por nós.
É um privilégio poder estar aqui nessa manhã. Só que Jeroboão começa a dizer para eles, não precisa ir até o templo. E o que eu acho interessante é que Jesus vem. Jesus vem. E Jesus começa o seu ministério. Jesus desde o início, ele entende qual é o chamado da sua vida. Jesus tem toda a interpretação. A Bíblia diz que ele crescia em graça e em conhecimento. Jesus, na lei da psicologia pastoral, era para ser um homem totalmente depressivo. Porque ele sabia do que ele ia morrer. Ele sabia quando ia morrer. Ele disse isso para os discípulos: é chegada a minha. Ele sabia. Só que Jesus, ele pega a rédea das suas emoções, por causa de mim e de você. Ele pega e segura tudo. Ele diz: eu amo a igreja do Belém, lá em Interlagos, e eu vou morrer por ela. Era para ser um homem totalmente agressivo em suas palavras. Mas a Bíblia diz que quando ele inicia lá em Mateus 11, 28, ele diz assim: aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Um homem que era para ser totalmente áspero, porque quem vive sob pressão, a defesa dela já é o ataque. Mas ele vai apacentando, e ele passa por dentro de Samaria. E o que eu acho interessante é que ele não para conversar com os sacerdotes. Ele passa direto, porque os sacerdotes estão com a cabeça contaminada. Ele passa direto, ele vai em alguém que pode revolucionar aquela cidade, e não eram os sacerdotes. Ele encontra uma mulher desprovida de tudo na vida, triste. Irmão, se o samaritano não prestava, imagina a gente que era os gentios. Somos gentios. Deus é muito bom conosco. Ele entra, vai no tanque de Jacó. Um tanque que foi cavado durante 20 anos em um deserto. Já viu um negócio desse? Jacó cavou um tanque durante 20 anos, saiu da sua casa e ia lá para o meio do deserto cavando. E o povo dizendo: você vai cavar buraco em deserto, o que vai sair daí, meu filho? Depois de 20 anos a água jorra. Eu não sei quanto tempo você está esperando a sua bênção chegar, minha irmã. Eu não sei quanto tempo você está esperando a tua bênção ser concluída. Entenda uma coisa: você e a sua casa será salvo. O meu Deus está contigo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Ele é o que quebra o arco, ele é o que corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que ele é Deus. Ele é Deus na sua vida. Jesus chega diante daquela mulher. Ele passa entre os sacerdotes e entra. Ele olha para os seus obreiros, discípulos que futuramente seriam apóstolos. Esses não têm maturidade para isso, não. Pedro, se ouvir o que eu vou ouvir dela, ele vai querer arrancar a espada. João é vingativo. Não, eles não têm condições, maturidade espiritual para entender essa alma que vai ser salva. Então sabe o que eu vou fazer? Vai buscar pão e fica com troco, que nem menino. Vai buscar pão. Porque gente que não tem maturidade acerca da salvação não pode estar no momento de salvação. Tem que buscar pão. Pessoa que não tem estrutura para entender um jovem quando entra na igreja, que ainda precisa amadurecer, que tem que ter cuidado, que tem que esperar, ele tem que buscar pão, meu irmão. Vai buscar pão, mas não atrapalha o processo da salvação dessa mulher, pelo amor de Deus. Não atrapalhe o processo da salvação, não. Porque você não conhece tudo, não, e nem eu. Tenhamos maturidade. Hoje eu sou vice-presidente de uma igreja que um dia eu fui jovem lá, adolescente. Olha que dificuldade. Que todo mundo tinha que ficar me cercando para eu não namorar. E eu, quando os pastores vão lá na igreja, eu falo assim: esse aqui era um que não deixava. Apesar que minha namorada sempre foi, hoje é minha esposa, já tem 18 anos. Nós estamos juntos. Só que se ele tivesse tido cuidado comigo, tido paciência com o meu ministério, tido cuidado com os meus deslizes, as minhas decepções,
eu não estaria aqui hoje. Então entenda, tenha paciência com a mulher samaritana, porque grande vai ser o ministério que Jesus tem para essa mulher, meu irmão. É missionária em nome de Jesus. Ele começa uma conversa, vai buscar pão, vai dar uma volta, não atrapalha não. Homens que se diziam já que vocês, vai dar uma volta. A Bíblia diz que eles saem, e Jesus começa o diálogo com aquela mulher. E Jesus não impõe nada na vida dela, ele começa pedindo: me dá água, estou com sede. Um sol, como o pastor já disse, um sol desgastante, um lugar seco. Eu imagino que Jesus estivesse cansado fisicamente, andando, chinelo, de alparcas, não tinha veículo com ar-condicionado, sabe, ele andando, e ele olha para aquela mulher e fala: ela precisa ser salva. Eu preciso investir nessa mulher, porque através dela, Samaria será, em nome de Jesus, convertida ao cristianismo de verdade. Quando Jesus entra em Samaria com um propósito, é de religar a comunhão entre o samaritano realmente e Deus. Porque havia uma confusão. Eu oro no monte, não, eu oro no templo, outros oram, eu não sei, Senhor, eu estou confusa, o que realmente eu preciso fazer? Aí Jesus olha para ela e diz: mulher, o meu Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade. Pode ser no banheiro da sua casa, quando você entrega o jejum, pode ser no banheiro da tua empresa, quando você entrega o jejum, mas entenda, que seja de verdade. Sabe qual que é a maior dificuldade nossa hoje? Psicólogo sabe disso. É você conseguir realmente extrair da pessoa o porquê que ela está naquela situação. Ela chega toda armada. Eu sei porque eu estou frente da igreja, eu faço campanha em casas, estou em contato com o povo. Ele começa a dizer: mas a culpa é dela. E ela começa a dizer: mas a culpa é dele. Mas ninguém quer levar a culpa de nada. Só que quando Jesus chega para essa mulher e ela ainda está um pouco enraizada, um pouco ainda áspera com a situação, com a circunstância, porque ela nunca acharia que um homem iria a procurar naquele momento para alguma coisa que pudesse satisfazer a sua alma, a não ser o seu corpo. Ela nunca imaginaria que um homem pudesse se aproximar dela a satisfazer e trazer a conclusão do sucesso da tua alma. Mas quando Jesus chega com paz, meu irmão. Jesus chega com alegria, Jesus chega com gozo do Espírito Santo. Então entenda, se você anda atribulado, em nome de Jesus, é momento de você se chegar mais perto de Jesus, porque Ele tem paz. Pastor João me ensinou isso sexta-feira. Pedro estava perto para morrer, mas dormia. Paz, tranquilidade. Eu tenho que ter paz no meio de uma geração iníqua, no meio de uma geração do século 21, que quem tem e quem não tem não é. Entenda uma coisa, não é assim. Jesus entrou em Samaria e procurou uma pessoa que não tinha nada para oferecer, não tinha nada para dar, mas ele vem e restaura aquela mulher, e a Bíblia diz que ela se torna uma grande missionária. É o que Deus vai fazer com o seu filho que ficou dormindo, é o que Deus vai fazer com o teu esposo que passou a noite na balada. Entenda uma coisa, o meu Deus está entrando dentro da sua casa agora. O meu Jesus está passando em Samaria e Ele vai restaurar, meu irmão, para a glória de Deus. Eu já vou terminar. Irmãos, a minha família, meu pai, minha mãe e os meus irmãos, éramos para ter findado já. Porque em 95 meu pai começou a falir dos restaurantes que ele tinha. E caiu num processo de depressão muito grande. Então ele ficava ali da Avenida Kennedy de São Bernardo, até ali no Ipiranga, e do Ipiranga em Diadema. O meu avô já tinha perdido as esperanças. A minha avó também. E a minha mãe de joelhos. Eu quero a minha família de volta. Eu quero o meu esposo de volta. Eu não casei com esse homem. Eu casei com outro homem. Deus, eu quero meu esposo, eu quero os meus filhos. Eu tocando rock nacional no mundo. Meu irmão também. E a minha mãe falando: não, os meus filhos são ungidos por Deus. Em 95, aí ela começou a orar, a buscar a Deus. Começou a buscar o Senhor, pedindo para Ele uma libertação do meu pai. E um dia estávamos em um culto no lar na minha casa.
E foi uma irmã lá e apontou para o meu pai assim, meu pai bêbado, deitado no sofá, babando. E ela disse assim, esse homem ainda vai ensinar a Bíblia para vocês. Minha mãe ficou toda animada, pastor. Aí quando foi, no domingo meu pai foi para o culto. Aí minha mãe já achou que meu pai já se comprou, agora melhorou tudo. Só que o bêbado e o adicto, eles acham que enganam os outros, né, irmão? Enche o bolso de canela e de bala de hortelã, toma umas, achando que não vai. Aí minha mãe está adorando a Deus no culto, aí daqui a pouco ela olha para o lado, cadê meu pai? Meu pai sumiu. Daqui a pouco ele volta com um monte de bala de hortelã na boca. Aí minha mãe desanimou, falou, não dá, não vai ter jeito mesmo. Acho que eu vou ficar nesse tanque aqui mais um pouco. A minha vida vai terminar assim. Não tem como, eu vou ter que vir buscar água todos os dias, nesse calor, porque eu tenho vergonha mesmo de sair no meio do povo. Eu sou excluído da sociedade. Mas mal minha mãe sabia que Jesus já estava por vir. O projeto já estava formado. Então entenda, meu irmão, o projeto já foi formado para a salvação da tua família. A única coisa que você tem que estar é debaixo das tuas lideranças e servindo a Deus em santidade. Só isso. Porque o projeto de salvação de Deus já foi dado para a humanidade. Agora eu só tenho que estar em obediência a esse projeto. E para eu concluir, o meu pai tem 15 anos que não bebe mais. Presbítero da igreja presbiteriana renovada em São João Clímaco. Foi pastoreado pelo pai do Márcio Farias durante muitos anos. Você conhece. Quem olha para o meu pai hoje, nunca imaginaria que ele passou por esse processo. Quando eu quero acerca de alguma coisa de grego ou de hebraico, eu vou na casa da minha mãe. Porque ele sabe. E tudo que Deus disse pela boca daquela mulher, meu pai deitado bêbado no sofá, na beira de um tanque, sem nenhum tipo não tinha mais nenhum tipo de recurso. Ele ia para uma casa de recuperação e uma oração de um pastor o curou e ele foi restaurado. Então entenda uma coisa, não há ninguém que possa ser perdido ainda que esteja com vida. O meu Jesus está passando dentro da tua casa. Araia, sai. Está passando dentro da sua casa. E Jesus olha para aquela mulher e diz assim, dai-me de beber. E ela fala, como pode, tu judeu, conversar com uma mulher samaritana? E ali vai um diálogo que demora um pouco. Mas o que é interessante é que quando chega um ponto da conversa, ela começa a abrir as suas janelas dos seus sentimentos para Jesus. Ela começa a dizer, realmente eu estou nessa situação. Porque Jesus, ele sabe como entrar na vida de cada um. Ele tem a estratégia certa. A sua palavra é a estratégia certa. Não precisa de mais nada do que isso. A palavra de Deus, ela já é suficiente. Ela é viva e eficaz. Ela já é suficiente. E a Bíblia diz que ele se chega naquela mulher e fala, vai buscar o teu marido. Não tenho marido. Disseste bem, tiveste 5, que tem agora não é teu. E ela fala, Senhor, realmente, eu estou cansada. Ela começa a desabafar para Jesus. Ela começa a dizer as suas mazelas. Você sabe, nessa manhã, irmãos, eu não sabia que eu ia ministrar a palavra. Mas sabe o que Deus quer das nossas vidas? É que cheguemos com ousadia diante da presença de Deus, mas com verdade, com santidade, com verdade. Se caso você não tem conseguido permanecer firme nessa palavra, você tem que chegar para Jesus e não vir todo aparentado. Não, você tem que chegar diante de Jesus dentro da sua humildade, se prostrar diante dele e dizer, Senhor, eu estou nessas condições, mas transforma a minha vida. Ou ficar de joelho um período, porque na hora que ele te colocar de pé de verdade, meu irmão, vai ser para sempre. Se prostrar na direção certa. Eu não tenho marido. Eu não tenho, Senhor, isso. Eu não posso, eu não tenho condições. Eu sou falível, eu não tenho recursos. Eu sou iletrado, eu sou leigo. Mas se falar de verdade, porque quem vai trazer todo o conhecimento, toda a santidade, todo o poder, vai ser Jesus sobre a tua vida e a tua casa, filho. Para concluir essa mensagem, eu gostaria que você se colocasse em pé. Com a permissão do pastor João. Irmãos, aquilo que era lixo para os judeus, aquilo que não prestava, agora se torna uma grande missionária, porque ela foi verdadeira com Deus.
Vamos nos colocar diante da presença de Deus com verdade. Vamos nos entregar de verdade. Não tenha medo. Não tenha medo de se lançar. Não tenha medo de se jogar. Não tenha medo de contribuir. Não tenha medo. Não tenha medo de se colocar diante da sua presença, porque Ele não vai vir para te condenar, Ele vai vir para te alicerçar. As pessoas que iriam te condenar já foi buscar pão, irmão. Ai, bravacamandai, serve. Feche seus olhos comigo em nome de Jesus. Feche seus olhos comigo. Senhor, nós nos colocamos diante da sua presença, nos colocamos perante o teu altar. Estamos aqui diante do Senhor, meu Deus, com essa incumbência, com essa responsabilidade. Eu te agradeço por esse momento, eu te agradeço por esta amizade, eu te agradeço por esta comunhão, te agradeço por todos esses irmãos que estão aqui nessa noite. O Senhor nos trouxe uma palavra de fé, o Senhor nos trouxe uma palavra de regeneração, o Senhor nos trouxe uma palavra de justificação, de santificação, e nós estamos aqui diante da tua presença, para agora ceiarmos diante do seu altar. Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem sido. Abençoa cada membro desta igreja, abençoa o nosso pastor João, que o Senhor abençoa todos os membros e obreiros e presbíteros e pastores desta igreja. Senhor, em nome de Jesus, traga cada dia restauração, é o que eu te peço para a tua glória, e as palmas louvem ao Senhor nessa noite.